Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso Papo 10, o podcast esportivo da TCM, que a cada semana traz uma personalidade esportiva aqui de Mossoró. E hoje um assunto muito especial e que vem se tornando praticamente uma unanimidade em Mossoró: corridas de rua. E para falar sobre corridas de rua, estamos aqui com Sebastião Lucena, um dos principais organizadores de eventos, de provas e um dos grandes caras que fomentam ainda mais o esporte, a corrida aqui em Mossoró. Sebastião, uma satisfação ter você aqui no nosso Papo 10, sua primeira vez aqui no nosso podcast esportivo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à TCM. É um prazer, Júnior, estar aqui. É realmente um formato que eu ainda não tinha participado, né? E vamos lá, vamos conversar sobre corrida de rua, que é algo que realmente vem crescendo bastante na cidade de Mossoró. E justamente sobre isso, Sebastião, de onde surgiu a ideia de organizar as corridas de rua, de onde veio essa ideia inicial e também a sua relação com o esporte. Vamos fazer um pouco desse parâmetro mais histórico para depois a gente já falar da temporada de 2025. Na verdade, Júnior, eu venho de Natal, né? A T-Sport surgiu lá em Natal há mais de 15 anos atrás e a gente prestava serviços de locação de estrutura para corridas, e o nosso serviço principal, que pouca gente em Mossoró sabe, na verdade a gente era fotógrafo dos eventos esportivos. Então a gente tinha um site onde a gente fazia a venda das fotos. A gente começou muito antes de grandes plataformas que existem hoje, porque a gente via que a galera sempre gostou de ter um registro do seu momento esportivo, né? Então a gente batia as fotos e as nossas primeiras fotos, na verdade, eram vendidas fotos reveladas. Não eram, na verdade, eram impressas, né? Que não era mais com filme nem nada assim. Eram digitais, mas eram impressas e entregues ao atleta, é isso? A gente não vendia arquivo digital, mas o atleta escolhia no site a foto que ele queria que fosse impresso. Então a gente começou, a T-Sport começou nessa origem aí. Eu sou professor de educação física. Então, eu dava aula de atletismo, participava de algumas corridas e a gente via essa necessidade que o pessoal tinha e a gente começou a bater foto e começou a vender isso. Com o evoluir da corrida de rua, a gente passou a oferecer outros serviços e aí a gente foi indo. Uma das características de T-Sports era fazer a cobertura fotográfica onde tivesse corrida no estado do Rio Grande do Norte. Então, aí foi que a gente passou a se expandir, a gente passou a ser conhecido porque tinha corrida em Mossoró, que era muito raro, mas a gente vinha, batia foto. Tinha corrida em Caicó, a gente ia. Tinha corrida em Nova Cruz, a gente ia. Então, onde tivesse corrida, a gente participava. Inclusive, o nosso lema é: onde tem esporte, tem T-Sports. Por conta disso, porque onde tinha corrida, a gente estava. E aí a gente foi evoluindo até o ponto que a gente começou a organizar as nossas próprias corridas em Natal. Com a expansão do mercado, a gente viu que Mossoró, uma potência grande, uma cidade com mais de 100 mil habitantes na época, e acho que já estava nos 200 mil, na verdade. Então, a gente viu que tinha uma possibilidade. E aí a gente veio numa primeira corrida, ver como é que realmente acontecia a organização da corrida, e a gente passou a organizar essa corrida, que é a corrida que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é a Corrida pela Fé, de Seu Castro. Então, foi a primeira corrida em Mossoró que a gente veio ajudar na organização. Depois daí, a gente partiu para a Corrida Mossoró Cidade Junina, a convite da prefeitura na época, para organizar. E aí, a gente se instalou de vez em Mossoró. Você conta um detalhe muito curioso, que é a questão da fotografia esportiva na corrida de rua, porque hoje ele já está difundido não só em Mossoró, mas em vários lugares, e cada vez mais os fotógrafos estão aproveitando os espaços de treinamento, não só das corridas em si, para poder tirar o seu sustento. Mas de data, em que ano você já estava iniciando esse processo de tirar foto, de registrar esse momento e de fazer essa comercialização? Em que ano foi isso lá em Natal? Junho, em 2009, mais ou menos, a gente já estava fazendo isso. Antes a gente batia as fotos, mas a gente não disponibilizava a venda, era apenas por uma conferência dos organizadores. E aí, em 2009, mais ou menos, a gente começou a disponibilizar essas fotos para venda, e aí começou a ver que tinha realmente uma demanda, né? Então, você vinha de uma área da educação física, do treinamento do atletismo, passou para essa área meio que de comunicação, que é a fotografia, e depois para a organização, foi isso? Isso, o caminho foi praticamente esse. Dentro desse meio aí, na verdade, eu sou árbitro de atletismo. Então, a gente tinha uma parte técnica de trabalhar também nas provas, na questão de chegada, de resultado.
Então, assim, eu sempre fui envolvido com o esporte e nessa área profissional, digamos assim. Como eu sou professor, sou árbitro, então a gente entrou na organização por esse caminho. E com relação ainda às corridas de rua a partir dessa corrida do MCJ, como é que veio essa instalação sua, da sua empresa, até Mossoró? E como é que você passou a ver o circuito de corridas de Mossoró desde então, não só com as suas corridas, mas também com outras que passaram a fazer parte do calendário dos corredores aqui da cidade? É algo assim muito curioso, Júnior. A corrida de rua ele teve um boom muito grande nos últimos, eu diria, 5, 6 anos, mais ou menos. Mas antes disso, fazer corrida de rua era algo muito complexo, porque a corrida de rua não era visto como algo que fosse... além de prazeroso, benéfico à saúde, mas algo relaxante, algo que a galera fosse ali para, muitas vezes, até aliviar a mente, digamos assim. A corrida de rua praticamente era praticada por atletas, onde eles tinham aquilo como um meio de renda. Então, a verdade, a corrida de rua, eu digo que é a corrida rústica, eu chamo assim para ficar mais fácil de falar. As corridas rústicas aconteciam realizadas por prefeituras, por governos, provas de entidades públicas. Por quê? Porque o atleta não pagava inscrição, no máximo ele fazia uma doação de 1 quilo de alimento, ele fazia uma coisa muito voluntária e todas as provas, a grande maioria, tinham remunerações financeiras. De premiação? De premiação, porque realmente era praticada por atletas profissionais. Então, muitos dos atletas campeões do Rio Grande do Norte eram ex-atletas das Forças Armadas. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas Marinha, Exército, Aeronáutica, eles sempre têm um grupo de esportistas dentro do seu batalhão, Polícia Militar. Então, normalmente, os campeões das provas que existiam antigamente eram justamente esse público, né? Fora esse público, eu estou falando da realidade do Rio Grande do Norte, tá? Corridas de emancipação, esses detalhes, não é isso? Então eram corridas nesse viés. Então, corridas onde eram custeadas pelo poder público, não se cobrava inscrição e se fazia com remuneração financeira. Qual é a grande diferença da corrida lá de 10 anos atrás para a corrida agora? Você tem um público hoje onde ele não quer apenas correr, ele quer que a corrida lhe traga alguns retornos de material, de camiseta, de medalha, de infraestrutura da prova. Então, antigamente, para vocês terem noção, ninguém fechava uma rua para fazer uma corrida de rua. Era feito ali aberto. Aberto. Os perigos do que estava acontecendo. E era tradicional, normal, ninguém questionava, não. Mas também devemos lembrar que eram corridas onde dava 100 pessoas, 200 pessoas, não se passava disso. O público de corrida de rua era muito limitado mesmo. Então, hoje em dia, não. A gente já tem um público que ele quer que realmente que a corrida seja um evento, né? Que seja algo prazeroso para ele, que ele consiga bater uma foto, que ele consiga ter uma infraestrutura para ele. Então, hoje a gente não consegue fazer uma corrida se a gente não tiver, no mínimo, uma ambulância ali naquele local. Então, hoje a gente tem várias situações que a gente tem que ter, vários itens para poder se organizar uma corrida. Então, a corrida passou a ser onerosa. Então, o poder público praticamente deixou de organizar as corridas porque eles não têm realmente, não vou dizer que não têm, mas não conseguem realizar uma corrida que custa 100 mil, 200 mil reais sem cobrar nada. Então, até essa questão de não se cobrar taxa, hoje em dia é impossível você fazer uma corrida, a não ser que você tenha um grande patrocinador, que aí é outra história, né? Outro caminho. Agora, Tião, com relação a isso, há corridas realmente que custam 100 a 200 mil e quais são esses itens necessários para se fazer uma corrida de rua sob a ótica do organizador? Uma corrida de rua organizada, porque hoje a gente ainda tem algumas corridas de rua que não seguem o mínimo, infelizmente acontece, mas não vamos tratar sobre isso. Mas uma corrida que tem que ter um mínimo de segurança para o atleta a gente tem que ter uma estrutura física de isolamento de ruas para poder fechar, porque hoje não basta a gente colocar um staff, né, que é a pessoa que a gente coloca na rua ali orientando o trânsito. Não basta. Infelizmente a educação de todos ainda não chegou ao ponto de respeitar um atleta na rua. Então, a gente tem que colocar a estrutura de fechamento, a gente tem que colocar a estrutura de sinalização. Então, a parte de estrutura física de um evento é enorme. Né? Muitas vezes o atleta só vê o que está na largada e chegada, mas ao longo do percurso é muito grande a estrutura que a gente coloca. Também a quantidade de mão de obra para fazer a sinalização e fechamento de ruas. A gente vai parte daí para a parte médica de socorro. Então, a gente tem estrutura de chegada com o que eu chamo de tenda de saúde, onde normalmente tem uma ambulância e socorristas, e também temos socorristas ao longo do percurso.
Fora isso aí, a gente vem aos demais itens, que são os itens, eu diria, um pouco mais caros, que é a questão de camiseta de qualidade, medalha de qualidade. Então, a gente tem todos esses itens para fazer realmente a organização da corrida. Só que tudo, Júnior, na verdade, parte a partir da autorização da prefeitura para uso do solo, né? Muitos organizadores esquecem isso. Então, assim, a gente vai para a prefeitura, a gente senta com o departamento de trânsito para ver qual é a melhor opção de fazer um percurso que não atrapalhe tanto a cidade, porque a gente sabe que fechar 5 quilômetros de pista numa cidade não é fácil. Então, a gente tenta, junto com o departamento de trânsito do município, fazer isso para poder ter fluidez no trânsito quando for, depois que largar a corrida. Então, é envolvido vários itens, desde a parte de autorização de prefeitura até a parte de infraestrutura da corrida. E com relação ao dia da corrida, o que é que você tem que se atentar a preparar, além de, claro, acordar cedo a depender do horário da corrida, e as inúmeras premiações, né? Porque tem corrida que é premiação por faixa etária, tem por também categoria, a galera da elite. O que é que no dia da corrida tem que se preocupar um organizador? Isso é outro fato curioso. Pouca gente sabe que, na verdade, a corrida começa uma semana antes do dia do evento. Começa, que eu digo, a questão de montagem de estrutura, de organização de kit. Porque, na verdade, a corrida começa a ser planejada pelo menos um ano antes. A verdade é essa. Mas, ficando especificamente ao que você me perguntou do dia, a gente começa uma semana antes. Então, se a corrida é no domingo, na segunda-feira a gente está trabalhando já. Seja pegando material em aeroporto, camiseta, medalha, número de peito, chip, toda essa infraestrutura e trazendo para a cidade, porque grande parte dos materiais vem de fora, não é produzido aqui na cidade. Então, a gente começa a trabalhar aí. A montagem da estrutura em si acontece pelo menos 3 dias antes. Então, na hora que a gente vê ali a corrida no domingo, na quinta-feira, no mínimo, a gente já está transportando material para o local, para poder fazer essa montagem. No dia da corrida em si, já está tudo pronto. Então, corrida no domingo, no sábado já está tudo montado, toda medalha, troféu, tudo está lá. Essa questão das categorias é algo importante aí que você comentou, porque a gente tem, como também poucas pessoas sabem, a gente tem uma norma que dirige a corrida de rua. A corrida de rua é a modalidade do atletismo. São provas de longas distâncias, né? Então, no atletismo, a gente vê provas de arremesso, a gente vê provas de 100 metros, de salto de distância, salto em altura, e as provas de longa distância, que aí entra as corridas de rua. Poucas pessoas sabem sobre isso. E a corrida de rua tem as suas normas. Então, dentro de uma das normas da corrida de rua é que a premiação com troféus deve ser feita com faixa etárias de 5 e 5 anos. Então, a princípio, a gente começou a fazer faixas etárias de 10 em 10 anos. Eram poucos atletas, a gente foi remodelando a corrida. E hoje, né, ano passado, a gente começou até na Corrida de Santa Luzia, que a gente começou a fazer isso ano passado, a gente adaptou, fez o que segue a regra, na verdade, a gente não adaptou, troféus de 5 e 5 anos. Então, hoje a gente tem uma premiação de mais de 100 troféus. Então, assim, é masculino e feminino. É uma demanda que está surgindo muito no mundo, e Mossoró não é diferente. São atletas maiores de 70 anos de idade. Então, a gente tinha, até setembro do ano passado, a nossa premiação era 60 mais. A partir de Santa Luzia, a nossa premiação passou 70 mais. A gente tem um atleta na cidade de Mossoró com 80 anos correndo. Poucas pessoas sabem, mas tem. A gente tem muitos atletas hoje, mais de 10 atletas, que são 70 mais. Então, hoje a nossa premiação começa nos 14 anos, os 5 km, e encerra nos 70 mais. Então, assim, a quantidade de troféus, a quantidade de pessoas que hoje são premiadas na corrida de rua é enorme. E quem não corre, às vezes, não entende a importância daquele troféu, né? Muitas pessoas, pós-pandemia, passaram a correr para ter um auxílio mental. Não é mais, eu quero emagrecer, eu quero aproveitar o verão, então vou correr. Não. Hoje é uma busca de qualidade de vida. Não é mais só questão de peso, de corpo. Quem corre, você corre, por exemplo, você sabe que quando você está ali, passou o primeiro km, o corpo vai, não aguenta, aí você vai, se supera. Há uma liberação ali no seu corpo que você fica anestesiado. Exatamente. Então, assim, o efeito que isso causa no psicológico das pessoas hoje, com tantos problemas de ansiedade que a gente tem, tantos problemas que vieram pós-pandemia, a corrida é um remédio barato. A verdade é essa.
Então, o que a corrida lhe traz, o que aquele troféu que você vai receber numa corrida simboliza, é muito importante, Júnior. Quem está fora, às vezes, não consegue dimensionar aquilo e fica... vocês estão brigando por um troféu? Você não sabe a importância daquele troféu. Porque é uma batalha individual da pessoa que passou, sei lá, aqueles 6 meses, 1 ano, se preparando para aquela corrida, e a corrida é o resultado de todo um processo que a pessoa carregou ao longo dos últimos meses. Então, é apenas a questão de um simbolismo que vale para aquela pessoa. Então, muita gente que não é nem da área do esporte, porque qualquer mínimo de contato que você tenha na infância e na adolescência com o esporte, você vai entender o que é que um troféu significa, o que é que uma medalha significa, mesmo que seja de participação. Isso. Estar dentro de um esporte, entender que a vitória e a derrota, elas trazem consigo todo um contexto para aquilo, a pessoa já sabe como é que aquele resultado importa para aquela pessoa. E na corrida de rua isso é vivenciado diariamente. Toda corrida que você faz é um dia vencido, independente dos seus problemas ou das suas vitórias diárias. Eu acho que você sair de casa, se levantar da cama cedo e correr já é algo que você está vencendo naquele dia. Mas, Tião, se você quiser completar sobre esse assunto, fica à vontade, mas também queria saber mais da parte técnica sobre o chip. Como é que o chip funciona e onde é que vocês verificam esse detalhe? A corrida de rua ela era cronometrada manualmente. Aqui no cronômetro. Acredite quem quiser. A corrida de rua, eu diria 15 anos atrás, 2025 a gente está, 2015, um pouquinho mais. Ela era feita totalmente pelo cronômetro. E na época a gente não tinha celulares que fazia aquela cronometragem por volta, que pegava cada vez que a gente clica, paga aquele tempo. E aí é infinito hoje no celular. Mas naquela época, um smartphone que fizesse isso também não era comum. Então era o velho cronômetro de voltas que a gente chama. E uma curiosidade, Júnior, é que você buscava um cronômetro que tivesse 100 voltas, ou seja, que pegasse 100 atletas e você não encontrava fácil. Então, assim, quem trabalhou, eu trabalhei nessa época, eu era aluno de Educação Física na UFRN em Natal e a gente trabalhava gratuitamente para os organizadores que tinham na época, que eram prefeituras, governos, polícia, para poder aprender. A verdade era essa, né? Hoje em dia é bem diferente, mas naquela época era assim. Então, a cronometragem era exclusivamente feita por cronômetro. Com a pranchetinha anotando? É isso que eu vou detalhar agora. Então, você tinha um cronômetro e você tinha uma prancheta com papel. A gente tinha uma chegada que a gente chamava com três árbitros. Um anotador, um cantor e um cronometrista. O cronometrista ficava com o cronômetro, pegando os tempos. O anotador ficava apenas olhando para a prancheta com a caneta, anotando o número que o cantor lhe dizia. Porque, entenda, eu estou aqui olhando para a chegada e vem 10 atletas. Se eu olhar para o atleta e baixar a cabeça para escrever o número, não dá tempo de pegar o próximo. Então, eu tinha um cantador atrás de mim que me cantava o número. 13, 22, 24, 25, eu ia só anotando. Só que aí isso era limitado, né? A gente não conseguia fazer com muitas pessoas. A partir daí veio algo que a gente chamava de ticket. No seu número de peito, a gente tinha um saquinho de din-din com um papel dentro. Esse saquinho de din-din com papel dentro, esse papel tinha o seu número de peito e seu nome. Todas as informações que a gente pudesse colocar, a gente colocava ali. Porque quando você chegava, passava por baixo do pórtico de chegada, mais na frente tinha algo chamado espeteira, que era um ferrinho, um espeto, com a ponta para cima, onde alguém lá pegava esse seu número e botava no espeto. Então, todo atleta que passava por ali era colocado e naquela ordem que ele passou. Por quê? Porque depois do 100º atleta que vinha, né, eram corridas pequenas, mas 100 atletas naquela época era muita coisa. A gente não tinha mais cronômetro de volta. Não tinha. Então, a única forma que a gente tinha era depois conferir a espeteira, virava ela ao contrário, para poder tirar a ordem dos atletas e fazer um resultado. Era uma coisa assim fora do comum. As pessoas hoje não têm a menor noção do que era isso. Era uma situação manual e trabalhosa. Se no funil de chegada que a gente chamava, se alguém ultrapassasse o atleta naquele funil de chegada, já tinha mudado a ordem da chegada debaixo do pórtico. Então, assim, o sistema manual na época era o que se tinha.
era o que era de mais moderno, a verdade era essa questão do saquinho de din-din com o ticket dentro era fantástico, porque você tinha a comprovação de que o atleta passou. Mas muitos resultados de evento não eram divulgados no final, porque imagina aí, uma corrida com 300 pessoas, você fazer todo esse resultado manualmente. Então era feita aquela premiação na hora, todo mundo sabia quem ganhou, ponto. Não tinha resultado, eu fui o 10º, fui o 12º, 13º, o meu tempo era esse. Não tinha isso não, Júnior, não tinha. Né? Hoje em dia, por exemplo, tem uma briga muito grande por uma história de tempo líquido e tempo bruto. Isso é uma curiosidade grande que as pessoas ainda não entendem muito. Né? Você com um chip, você largou. Eu tenho 1.000 atletas na minha frente, eu sou o 1.001. Né? Faz aquele bolo, né? Aquele volume, e não consegue que no tempo 001 passe os 1.000 debaixo do pórtico. Não tem como. Eu posso fazer um pórtico de 10 metros e não vai ter como. Então, o que é que acontece? Eu estou lá atrás. Daqui que eu passe no pórtico, teoricamente eu já perdi aí talvez 1 minuto do primeiro carinha que saiu correndo. Então, o meu tempo eu chamo de tempo líquido a partir do momento que eu passo do pórtico e retorno ao pórtico. Então, isso é tempo líquido. Os resultados de faixas etárias são feitos a partir desse tempo. E o que é tempo bruto? O tempo bruto é o tempo do momento que o árbitro apitou lá na buzina e eu estou desde lá de trás vindo, acompanhando, cheguei no pórtico e comecei a correr. O tempo bruto é esse tempo todo. O resultado geral da prova, os 5 primeiros colocados, é feito com o quê? Com o tempo bruto. Por que o tempo bruto? Porque quem vai ganhar a prova, a verdade é essa, está ali na frente. Ele não está lá atrás, ele está lá na frente. Então, o tempo de resultado geral é tempo bruto, que a gente chama tempo bruto, tempo de largada, ordem de chegada. E o tempo líquido vem para os demais atletas da faixa etária. Então, o surgimento do chip veio para facilitar todo esse movimento que era feito no manual, que era complicadíssimo. Então, dentro do chipzinho, que normalmente hoje a gente trabalha ele acoplado atrás do número de peito, tem todas as informações do atleta. Tudo. Quando ele passou lá, que o sistema captou o sinal daquele chip, aparece lá na telinha do computador, nome, faixa etária, tudo que eu quiser colocar, eu coloco lá. Então, no pórtico da chegada, tem um mecanismo digital que ele capta a presença do chip quando cruza, é isso? Tem as antenas, que a gente chama. Entendi. Tem as antenas no chão, que muitas vezes o atleta passa por cima de um tapetezinho. Sim, tem um tapetezinho meio que quase piso de ônibus, digamos assim. Isso. Aquilo ali é os tapetes do chão. E também tem uns tapetes laterais e às vezes tem antenas no pórtico em cima para pegar. Porque assim, apesar do chip ser muito bom, facilitou a vida de todo mundo, ele tem alguns probleminhas. Por exemplo, um atleta que sua muito, que se molha muito durante a prova, possa ser que o número de peito cole na camisa e no corpo naturalmente e a antena não consiga ler. Pode acontecer isso. Então, esse é um problema. O outro problema, por exemplo, é o atleta, muitas vezes, sem querer manuseando o número de peito, danifica o atleta. É fácil fazer isso? Não, mas tem gente que consegue. Então, quebra ali a antena do chip, por exemplo, e ele não vai ser lido. Então, por isso que a gente coloca antenas embaixo, na lateral e em cima, para poder tentar fazer essa leitura de qualquer forma, né? Uma questão interessante do chip, que aí a gente ainda não conseguiu resolver isso, é que o chip diz que junho passou lá. Aquele chip é de junho. Junho passou. Mas se junho der esse chip para outra pessoa, a gente não tem como saber. A organização não tem como saber, né? Eu sei que muitas vezes o pessoal não faz isso na maldade. Eu me machuquei, não vou correr mais, mas meu irmão quer ir correr, eu vou dar para o meu irmão. Não é na maldade. Só que, às vezes, aquele pessoa que vai correr no seu lugar é de outra faixa etária. Além de ser uma outra pessoa, claro, é de uma outra faixa etária. E aí o resultado da corrida vai ser modificado. E vai que seu irmão, por exemplo, ele corre tão bem, que ele ganhou um pódio. Então, isso o chip não conseguiu resolver ainda. E a pior situação que tem é quando o chip é dado para um sexo oposto, que acontece muito, né? Então, assim, a gente vem batalhando muito nos nossos eventos, nas redes sociais, a gente vem divulgando que não faça essa troca. Se fizer a troca, pelo menos retire o chip do número de peito para poder você apenas correr e ter direito aos serviços, né, da corrida. Mas que isso não atrapalhe o resultado da corrida. Então, assim, a gente vem muito nessa batalha.
E, infelizmente, tem algumas pessoas que fazem isso voluntariamente, né? Porque a gente tem na corrida, Júnior, descontos para idosos, né? É uma lei, na verdade. Então, a gente tem 50% de desconto para idoso. Então, muitas pessoas hoje têm feito inscrição com documento de um pai, de um parente mais idoso, e no dia está lá correndo. Então, nas nossas corridas, por exemplo, quem corre já sabe, a gente não entrega kit no dia da entrega de kits que não seja para o próprio idoso. A gente é bombardeado muito pelos idosos por conta disso, porque muitas vezes querem que alguém pegue por ele, ou ele é de outra cidade, mas é devido a isso, né? Se você imaginar uma corrida que custa R$120, o idoso paga 60. E quem paga os outros 60? É a organização, né? O pessoal às vezes não faz essa matemática. Então, vem aumentando o número de idosos, e vem de fato. Mas alguns não são idosos. Então, a gente tem tomado algumas atitudes para tentar inibir isso. Agora, Tião, com relação a corridas temáticas, acho que o que chama também muita atenção em Mossoró, não sei se em comparação a outras cidades a qual você tem experiência no Rio Grande do Norte e até em outras cidades, mas aqui em Mossoró temos corridas de datas específicas. A gente tem que falar aqui, todo mundo já sabe, corrida de Santa Luzia, isso. Corrida do MCJ que já vem de tradição de alguns anos. Como é que surgiu essa ideia a partir da Corrida da Fé de ter corridas que envolvem temas relacionados à cidade, como é o caso também da Corrida da Liberdade? A gente viu, Júnior, ao longo do tempo, que as grandes corridas que aconteciam no Brasil, na verdade, são corridas de instituições, ou seja, corrida da Polícia Militar, corrida do Corpo de Bombeiro, corrida da própria cidade, né? Então, assim, corridas onde envolve alguma instituição, entidade ou cidade. São as corridas que mais atraem as pessoas, a verdade é essa. Então, Mossoró tinha uma peculiaridade, ela é repleta de muita cultura, né? De muitos fatos históricos. E aí, a gente vendo isso, percebendo isso, o que é que a gente fez? A Corrida Mossoró Cidade Junina já aconteceu uma primeira edição, né? Do formato lá dela na época. E aí, quando convidaram a gente para fazer, a gente disse, na verdade, era a Corrida dos Namorados, essa corrida. Mossoró, sim, porque acontece Junina. Em junho, né? É verdade. A corrida MCJ era a corrida dos namorados. Não deu quase ninguém. Corrida dos namorados e tal, não pegou. E aí, quando convidaram a gente disse, não, tinha que ser a corrida do Mossoró Cidade Junina. Não acontece essa época, não sei o quê. Por quê? Porque o grande evento é o Mossoró Cidade Junina. Então, a corrida apenas agrega ao evento maior. Por isso ela é uma corrida temática. Corrida Mossoró Cidade Junina. Acontece em que época? São João. Então, vamos aproveitar. Corrida junina, vamos fazer nesse viés, né? A Corrida Mossoró Cidade Junina hoje, ela tem uma banda tocando no forró, no característico forró. A gente faz uma quadrilha no meio da chegada da corrida. Esse ano a gente vai... nosso kit lanche, por exemplo, a gente vai servir comidas típicas. A gente está programando isso. Então, assim, essa questão da corrida ser temática é por esse lado. Ela atrai muito mais o público, né? A corrida da liberdade que a gente faz no mês de setembro é uma corrida de libertação dos escravos de mais de 100 anos atrás. Se eu não me engano, 143 esse ano vai fazer. Então, assim, é uma corrida de muita representatividade. E hoje a libertação dos escravos, ela ultrapassa o fato de libertar os escravos. É uma corrida realmente de libertação, né? Seja de sexualidade, seja de cor, seja de vários outros itens. Então, assim, ela agrega muitas situações. A corrida de Santa Luzia, eu não digo sem medo, é a maior corrida religiosa do estado do Rio Grande do Norte. A gente não tem outra corrida de tema religioso que aconteça no estado que tenha a quantidade de atletas que tem na corrida de Santa Luzia. E aí você vê o poder da questão da corrida ser temática, Júnior, porque o que você atrai de devotos de Santa Luzia para participar da corrida é inúmeros. Ultrapassa as fronteiras de Mossoró muito, muito, muito. O campeão, foi o campeão dos 10, se eu não me engano, correu de pé descalço, né? Foi uma promessa que ele fez, um problema de saúde da família, e, se eu não me engano, já é o 3º ano. Então, assim, você quer devoção maior? Você correr 10 quilômetros de pé no chão? Hoje tem uma moda que o pessoal está indo por aí, mas vá tentar correr de pé no chão, no asfalto, 10 quilômetros.
Então, assim, as corridas temáticas têm esse poder, né? As corridas que não são temáticas, elas tentam agregar situações para fazer com que a corrida, né, se torne um evento realmente, né? Outro ponto importante das corridas temáticas é porque realmente ela resgata, né? Você vê hoje muitos eventos culturais de várias cidades que estão sendo esquecidos. Então, as corridas temáticas, elas resgatam e fortalecem essa questão da cultura, da religiosidade, entendeu? Sim. Tião, já chegando na reta final do nosso podcast, como é que está o calendário para 2025? E já estou vendo que você está visualizando até mesmo, para além de 2025, um calendário mais repleto de corridas. O que é que temos aí na sua empresa de provas organizadas por vocês já a partir agora desse ano de 2025? A gente já fez agora em 2025 a Rota do Sol Nascente, né? No mês de janeiro, uma prova tradicional, mais de 6 anos. A gente organizou ela agora em janeiro, em outro formato, mas foi muito bem recebido. E aí a gente começa, Júnior, sempre é assim, a gente quando encerra janeiro, a gente lança o nosso calendário de 2025-2026, Tradicionalmente, a gente encerra o nosso calendário com a Rota do Sol Nascente, né? Para quem é leigo no assunto, às vezes acha, vocês já estão lançando a prova de janeiro? Porque a gente não tem como organizar uma prova de janeiro a partir de junho. Não tem, a gente tem que começar realmente um ano antes. Então, esse ano, a gente, além de lançar a prova de janeiro, que é a Rota do Sol Nascente, a gente já esticou mais para fazer a primeira meia maratona de Mossoró. É algo que eu vou tentar ser bem breve, mas quando a gente começou a corrida de rua em Mossoró, a gente começou a criar um hábito no atleta, né? Os atletas não sabiam bem o que era uma corrida de rua. Então, para você correr 5 km não é fácil. Para correr 10, muito menos. Para correr uma meia maratona, exige muita dedicação, muito esforço. Então, a gente ficou esse tempo todo sem fazer uma meia maratona na cidade nos últimos 5 anos, para poder que a gente conseguisse fazer com que o atleta soubesse o que era uma meia maratona, né? A gente tem que ter essa noção do perigo de uma corrida de rua, você tem que estar bem preparado para isso. Então, nosso calendário foi feito um planejamento onde a gente iria fazer uma corrida, uma meia maratona, e esse ano a gente resolveu lançar a meia maratona para o ano de 2026. Então, a gente vai ter, em junho, a 8ª edição da Corrida Mossoró Cidade Junina. Todas as nossas corridas já estão bem consagradas na cidade e região. Em setembro, a gente vai ter a 6ª Corrida da Liberdade, né? Com distâncias a partir de 3 quilômetros, porque a Corrida da Liberdade tem esse viés, é iniciar realmente as pessoas. Uma corrida de 3 quilômetros, para quem está começando, é fantástico. Você sentir aquela energia na largada, todo mundo ali junto, e você conseguir correr 3 km, é muito bom, né? Após setembro, a gente vem em outubro com a Corrida da Liga, a corrida da Liga de Combate ao Câncer de Mossoró. A Rosa e Azul? A Rosa e Azul, Desafio Rosa e Azul. É uma corrida extremamente importante, onde 100% do dinheiro arrecadado vai para a instituição, vai total. Os patrocinadores entram para custear o evento, a gente não cobra o nosso serviço pela organização da corrida. Então, em outubro, tem essa corrida, que esse ano é uma data marcante, são 5 anos dessa corrida. Então, em outubro, a gente tem essa corrida. Em dezembro, a gente vem com a Corrida de Santa Luzia, que pelo calendário deve ser no dia 7 de dezembro. É uma corrida que é feita pela Paróquia de Santa Luzia com organização nossa. É uma corrida da igreja, da paróquia. A gente apenas organiza para eles. Até porque Santa Luzia tem os Jogos de Santa Luzia, que aí várias outras entidades organizam. Tem a Copa de Futsal, que é super tradicional, já estão organizando o vôlei e outras, e com vocês entra a corrida, né? Isso. A corrida dentro da parte esportiva da Festa de Santa Luzia é a mais antiga. Ela está indo para o seu 18º ano, mas tem a importância enorme dos Jogos de Santa Luzia, né? É algo que realmente toda a comunidade espera que aconteça, principalmente a Copa, né? Esse ano, ano passado, foi conseguido fazer dentro do ginásio Petit Arline, o que trouxe muito mais glamour para o evento, né? Então, os Jogos de Santa Luzia é o carro-chefe, a corrida se agrega a ela, né? Por ser focos diferentes, então é uma empresa que organiza, a verdade é essa. E aí, encerrando dezembro, a gente já vai para janeiro com a Rota do Sol Nascente, que é uma maratona, né? Poucas pessoas sabem disso, mas não teve esse ano, mas poderá voltar a ter? Com certeza. A ideia é que se tenha. A gente apenas não sabe se mantém a praia junto com a maratona
ou se deixa exclusivamente a maratona. Só que o que eu gostaria de frisar, Júnior, é que esse ano, 2026, a ideia é que se tenha realmente uma maratona, porque a gente sempre se focou na maratona de revezamento, onde a gente faz quartetos, a gente faz duplas e o solo. Mas esse ano o carro-chefe é a maratona. Uma pessoa só faz os 42 daqui a Tibau. Isso. Quer desafio maior? Você sair de Mossoró e chegar em Tibau, na beira da praia, e quem vai de carro ver como é difícil, imagine que é. Então, os apoios, né? Os apoios, eles ali vivenciam não só o treinamento, mas o dia em si, o quanto é complicado. Isso. Então, em janeiro a gente faz a Rota do Sol Nascente maratona. Vai ter ainda os revezamentos, mas a maratona é o nosso carro-chefe. E aí a gente vem com a grande novidade do nosso calendário. No mês de abril, a meia maratona de Mossoró. E aí a gente está preparando uma grande festa, realmente. É uma corrida que a gente sabe que vai agregar a região oeste como um todo e parte do Ceará, porque uma meia maratona é algo realmente muito simbólico para quem participa. Então a gente está planejando treinões nas cidades vizinhas para poder a gente trazer o pessoal, mostrar realmente o que é uma meia maratona. E assim, a gente quer fazer uma meia maratona com a característica de Mossoró, né? Que é onde a gente mostra o potencial turístico de Mossoró, onde a gente mostra o que é que Mossoró tem de cultura, o que é que Mossoró realmente tem de características específicas. Então, assim, a meia maratona vem sendo planejada aí com muito carinho, muita atenção, realmente voltado para divulgar a cidade de Mossoró, né? É uma corrida que eu tenho certeza que quem puder vai assistir. Não só participar, mas vai assistir. A gente está aí, já começou as reuniões com a prefeitura para poder ver a questão de liberação de percurso. Já começamos. A gente já teve mês passado essa reunião para poder ver qual vai ser o melhor percurso. Então, assim, a gente espera realmente fechar o nosso calendário em abril de 2026 com esse grande evento realmente para a cidade. Tem tudo para ser um grande evento, principalmente por ser uma meia maratona que já é simbólica. Se uma maratona ela é simbólica, a meia pode levar ainda mais pessoas a fazerem os 42 quilômetros. Então, 21 vem a meta de muita gente para 2026. Tião, vamos chegando ao fim do nosso podcast. Primeiro, agradeço a sua presença e suas considerações finais para o público que está em casa acompanhando, tanto no YouTube como também no canal 10 da TCM. Júnior, eu que agradeço, na verdade, pelo convite, né? A gente ter oportunidades como essa de conversar tranquilo sobre corrida de rua é muito prazeroso, eu gosto muito. A gente passa ao longo do ano ali só focado em organizar e muitas vezes a gente só divulga o evento, mas não tem essa oportunidade de conversar como a gente fez aqui. Então, o que eu tenho para dizer para quem nos assiste é: venha correr. É um esporte que é fácil de se fazer desde que você tenha as orientações e é muito prazeroso, é muito gostoso e lhe traz muitos benefícios. Então, o calendário da gente aí está sendo divulgado. Comece aí a se organizar e em junho a gente tem a nossa primeira prova. Então é isso, show de bola, Sebastião Lucena aqui com a gente na TCM e vamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso Papo 10, podcast esportivo aqui da TCM. Você que está no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal da TCM e compartilha esse vídeo com mais pessoas. E para você que está no canal 10 da TCM, todo sábado, 14 horas, um ilustre convidado aqui para falar sobre o esporte moçoroense. Eu sou Júnior Ribeiro, vou ficando por aqui, mas volto numa próxima com mais novidades aqui no nosso Papo 10. Um abraço, tchau e até lá!